Doutor Boulos, do Comitê de Contingência do Coronavírus de São Paulo, um dos maiores infectologistas do Brasil, está com a gente aqui. Doutor, bom dia. Bom dia, Datena. Bom, doutor, espero que você esteja bem, família bem, saúde para todo mundo, mas nós estamos perto de que o governo possivelmente flexibilize algumas medidas que hoje são restritivas. É o momento para isso ou não? Não, não é o momento, não. Eu não sei se vai acontecer isso, mas de qualquer jeito, até o momento de flexibilização, um pouco mais de 2 semanas, não foi adequado, porque estava começando a diminuir o aumento dos casos, não é diminuindo os casos, o aumento que estava acontecendo, mas uma situação muito dramática ainda. Houve uma diminuição, uma diminuição desse aumento, mas agora, já com essa liberação acontecida há um pouco mais de 2 semanas, volta a começar a aumentar outra vez aos níveis que estavam antes, o que é muito preocupante. Então não é o momento de a gente flexibilizar mesmo. Uma pergunta curta e grossa. Em que situação da encrenca nós estamos? Eu tenho a impressão que não é o Brasil que não tem essa resposta, é o mundo. Porque a gente não sabe mesmo em que situação a gente está dessa encrenca. Se é no começo, no meio, perto do fim. Eu não sei. A impressão que eu tenho é que a gente ainda não descobriu essa pergunta de $1 milhão. Porque se você fala, se você não vacina, não é? O vírus vai se multiplicando. Se multiplicando, tem as variantes. Não é? Tendo as variantes, a vacina de ontem pode não servir para hoje. Até agora estão dizendo que serve, mas pode não servir para uma variante que já esteja circulando por aí, ou para uma que vai circular daqui a pouco. Então, primeiro que eu acho um absurdo, e gostei muito do Biden e do Putin, quando os dois presidentes das duas maiores nações, pelo menos em potências de armas, né? E infelizmente isso é o que manda hoje em dia. Mais até do que a economia é bomba. Aquele baixinho da Coreia do Norte é um país quebrado, ferrado, mas tem bomba, os caras respeitam o cara. Eu não gostaria que fosse assim. Eu gostaria que realmente a humanidade fosse humanitária para ser humanidade. Mas, os caras aí, eu gostei da posição do Biden, que eu jamais esperava de um império, e do Putin, que é um ditador, né? Mas a quebra de patentes me parece uma coisa lógica. Se você não tiver vacina para todo mundo, nós estamos ferrados. Então, dentro dessa pergunta de a gente não sabe onde a gente está, no meio dessa viagem, que a gente não sabe qual é o ponto final, a quebra de patentes é fundamental, tem que vacinar. Senão nós estamos perdidos. Se depender do IFA da China ou do raio que o parta, nós estamos perdidos. A gente tinha que ter tecnologia para fabricar tudo aqui e todo mundo devia ter a tecnologia para fabricar a vacina nos seus países, senão a gente estava ferrado. Ou não, doutor Guilherme? Bem, estou de acordo com você. É assim, onde nós estamos hoje, eu até me arrisco um pouco a falar nisso, porque eu já apanhei com isso, né? Eu achava que a epidemia acabaria no fim do ano passado, né? O que está acontecendo é que com a circulação tão intensa do vírus, aparecem variantes mesmo. Então, nós temos que evitar essa circulação tão intensa, por isso que as restrições são necessárias, para evitar até não só o aumento de casos e de mortes, mas também evitar variantes que podem, como você bem disse, podem tornar as vacinas inefetivas. Nesse momento não está acontecendo isso, mas pode tornar. Mas se a gente continuar com a vacinação no nível que está, melhorando até o nível, já começaram a chegar vacinas novas aqui, é possível que a partir daqui um mês aproximadamente nós atinjamos o pico maior para redução, começar a reduzir, porque nós teremos principalmente o número de mortes, porque os idosos estarão vacinados, os professores vacinados, a gente segura, ou seja, um número importante de pessoas mais suscetíveis a casos graves estarão vacinados. Então o número de mortes deve começar a reduzir e o número de casos também, a partir de um mês, nós vamos ter um nível de vacinal que permitirá isso. E se continuar isso, sem grandes surpresas, e se as pessoas ainda se restringirem um pouquinho mais, é possível também que daqui uns 4 meses, 5 meses, nós consigamos atingir a imunidade populacional, também chamada imunidade de rebanho, em que as pessoas estarão com anticorpos, geralmente vão ser democraticamente distribuídos e as pessoas estarão mais protegidas. E aí até é possível que nós possamos ter uma vida mais normal, sem máscara, etc. Mas até lá,
até porque a vacina não é protetora em grandes quantidades de casos, ou seja, pelo menos 40% não estão protegidos com a vacina, é necessário ainda ter toda a precaução para chegar lá no momento mais adequado. E com relação às patentes, obviamente, e como você tem países muito mais pobres até do que nós, que não tem nenhuma condição de usar vacina nenhuma, não são produtores de vacina, não têm condições, principalmente os países africanos. Então é necessário mesmo você prover isso, ou como está acontecendo já agora, os americanos começarem a doar vacinas também, mas eu acho que a quebra de patente passa por aí. Quando nós tivemos medicamentos anti-HIV que a gente estava muito caros, nós quebramos patentes para ter remédio para todo mundo naquele momento e foi fundamental naquele momento, né? Eu acho que essa é uma saída nessa crise social que nós estamos atravessando. Mas você quebra a patente, o Brasil produz vacina pra caramba, eu não sabia, até Minas Gerais produz vacina contra a meningite, eu não sabia. Então o Brasil tem tecnologia para isso. O Brasil não pode só se tornar autossuficiente, que é muito legal, mas se quebrar a patente, mas humanitariamente ele pode exportar de graça, pode dar a vacina para a África, para quem quiser. Isso chama-se humanidade. O que a gente vive hoje é negócio. Esses laboratórios estão ganhando dinheiro, a Pfizer está ganhando rios de grana em cima disso, Sinovac, todos esses caras vendem o produto, entendeu? Então estão transformando em negócio o maior flagelo da história moderna da humanidade. Da mesma forma que eu pensei que político não ia roubar em estado de emergência, porque é isso que o político sempre fez, né? O mal político. Deixa contrato que tem que passar por licitação entrar em emergência e põe quem quer e rouba do jeito que quer. Mas eu disse aqui, eu não acredito que isso vá acontecer durante a pandemia, porque aí seria o fim da humanidade. Roubaram pra caramba. Roubaram pra caramba. É o fim do mundo, roubaram pra caramba. Então eu acho impossível que não se quebre patente. É um dever que se quebre patente da humanidade. É um mundo sem fronteiras para enfrentar um inimigo comum, porque está todo mundo ferrado. E não adianta nada você ter, por exemplo, 1 bilhão e 400 milhões de pessoas expostas à variação de vírus, como a Índia, né? E de repente os Estados Unidos acham que está são. Amanhã aparece uma variante diferente na Índia e invade, já foi para 15 países, mas aparece outra mais letal lá na Índia, vai chegar nos americanos de novo também. Então tem que ter preocupação global, uma questão humanitária, no mínimo uma questão de inteligência e não ser burro. Porque se tiver um vírus no mundo, já é complicado. Um lugar que tem 1 bilhão e 400 milhões de pessoas, um lugar que tem 210 milhões de habitantes como o Brasil, Índia, Brasil, um lugar que tem esse vírus se desenvolvendo, o vírus quer viver, ele não quer matar a gente, ele quer viver. E para viver, ele vai se aperfeiçoando e até erra na sua mutação genética. E às vezes cria um bicho insuportavelmente resistente a vacinas. Então é bom que esses gringos aí tomem logo essa decisão e que tenha vacina para todo mundo. Doutor Boulos, eu cito muito o negócio do transporte coletivo. Uma coisa que eu queria entender, como é possível no estado da ciência e da tecnologia o Dória reduzir frota de trem e metrô? O Bruno Covas reduzir frota de ônibus. E como é possível você fechar restaurante, bar, loja, trabalho, se você tem 14 milhões de pessoas ainda circulando no transporte coletivo de São Paulo? Não é uma coisa meio maluca? Você fecha lugar que você pode ter restrição e deixa 14 milhões de pessoas, você pode abrir com restrição e responsabilidade. Tinha shopping que estava aparecendo o Hospital Sírio-Libanês, cumprindo as normas e tal. Estou dizendo cumprindo as normas. Agora, o transporte coletivo não é impossível o cara cumprir as normas dentro de um transporte que os caras vão empurrando gente para lotar de gente ali dentro. Gente com máscara molhada por causa de chuva, ou gente com máscara que não oferece resistência, e sem distanciamento nenhum, porque são milhares de pessoas todo dia, milhões de pessoas num ambiente fechado, onde o vírus vai se renovando, sai uma leva, entra outra. É impossível. Tem como você manter esse transporte desse jeito e evitar a contaminação? É muito difícil, né? O transporte coletivo não é exatamente o que mais transmite, porque
na maior parte dos casos, principalmente dentro do transporte, as pessoas estão de máscara. Na gradação, você tem os bares e restaurantes que disparadamente são os que mais transmitem, e os cultos religiosos, porque as pessoas para comer não usam máscara, tomar cerveja não usam máscara, e no culto religioso eles usam, não estão agora porque está havendo restrições, mas eles usam cantar e estar juntos e falando alto como um cultivo de vírus. Mas o transporte coletivo ele não poderia ser do jeito que está. Porque, como você disse, não pode diminuir trens, não pode diminuir ônibus, você tem que haver uma espécie de momentos, ou seja, de embarques, desembarques, ou seja, até a hora de trabalho que pode ser variáveis para você não ter aquelas aglomerações em horários de pico, né? Porque não é dentro do transporte, às vezes é fora, as pessoas esperando aglomeradas, né? E fora ninguém está vigiando se a pessoa está de máscara ou não está de máscara. Plataforma. Plataforma, exatamente. Quando o fato de você usar máscara faz com que o transporte não seja tão grave como os outros, mas obviamente é um lugar de extrema... Tem um detalhe, doutor. Tem um detalhe, doutor. A gente conhecia tudo isso na ciência antes do bicho, né? Tanto que demoraram muito para exigir o uso de máscara. Depois que descobriram uma prática, sei lá, acho que é milenar, que usar máscara impede a transmissão, os orientais sempre usaram máscara. Aí você foi começando a prestar atenção em determinados detalhes, né? A máscara, até que ponto ela protege? A máscara de tecido, ela não dá a proteção que tem essas máscaras cirúrgicas, nem essas máscaras, algumas que custam um absurdo, que o povo não vai poder comprar. E ninguém usa essa máscara no transporte coletivo. Dificilmente você vê um cara com uma máscara que custa 50 pau, 40 pau. Ou mesmo a cirúrgica. O cara faz a máscara de tecido, que já se provou não é tão eficiente. A maioria das pessoas usa essa máscara dentro do transporte. Outra coisa, que vem, com o tempo a gente vai descobrindo, chove. Chovendo a máscara molha. Molhada a máscara perde o efeito. E os caras que entram dentro do busão vão tudo com máscara molhada, porque eles vêm da chuva. Entendeu? Outra coisa, eu não sabia, ficamos sabendo aqui, se você colocar o dedo dentro da máscara sem álcool em gel e sem você lavar as mãos, se você colocar o dedo dentro da máscara e estiver contaminado, você já perdeu o efeito da máscara. A maioria das pessoas fica ajeitando a máscara, principalmente na plataforma, no transporte coletivo. O que eu estou dizendo é que a máscara dentro do transporte coletivo não deve estar funcionando quase para nada. As pessoas usam, mas essa máscara que se usa, ela é uma máscara que não é que deveria ser usada. E o nosso país é pobre, o cara não tem dinheiro para comprar aquela máscara que o cara usa na Alemanha, nos Estados Unidos. Então até isso tem que fazer parte de estudo. Por isso que eu acho que o transporte coletivo hoje, desculpe a minha ignorância, a minha imbecilidade, né? Desculpe mesmo, mas eu sou um cara que eu observo. Isso tudo acontece dentro de um transporte coletivo que cientificamente talvez algum tempo atrás fosse tudo isso mesmo que o senhor falou, contamina mais bar, restaurante e tal, mas o transporte coletivo, além de ser superlotado, criminosamente lotado no Brasil, tem todos esses detalhes que eu acrescentei e que precisa fazer um estudo. E até distribuir máscara cirúrgica, senão você vai matar gente pra caramba dentro do transporte coletivo. Eu não sei se eu estou dizendo uma imbecilidade muito grande, mas eu observo todo dia. Eu fico olhando. O cara fala assim, não pode usar a máscara molhada. Aí você vê o cara da tempestade, todo mundo com máscara molhada dentro do transporte coletivo. Então parece que perde o efeito. A máscara de dentro molhada, o cara que botou o dedão dentro da máscara, ajeitou a máscara, ela perde o efeito. E num ambiente que é fechado e com milhares de pessoas, milhões, na verdade, todo dia. Você tem razão, ignorância, todos nós somos ignorantes daquilo que a gente não sabe, mas de qualquer jeito, assim, a máscara, quando a gente faz estudos da eficácia da máscara, o estudo é feito na presença de vírus e quando uma pessoa está tossindo ou está perto de pessoa infectada, né? Então, aí você tem diferentes graus de proteção. Mas no dia a dia, Datena, quando você está caminhando, está num lugar que tem todos de máscara, como que o vírus é transmitido? Através da gotícula de saliva. Ele não vive fora da gotícula de saliva. Então a gotícula de saliva precisa penetrar pela máscara. E não acontece isso. Mesmo máscara de pano, ela, na maior parte das vezes, ela protege sim. Ela não vai proteger se você tiver
do lado de pessoas não usando máscara, infectadas tossindo em cima de você, porque aí ela entra pelos pertúitos, na beira do nariz, onde não é bem localizada. Aí sim você vai ter a eficácia de máscaras melhores, como a N95, a máscara cirúrgica, que são melhores nesse sentido. Mas no dia a dia, a própria máscara de pano dá conta do recado, sem grandes aglomerações e todos usando máscara. Agora, obviamente, quando você tem aglomeração e a máscara perde mais ainda a sua eficácia quando estão molhadas, e outras coisas, o risco é maior. Mas o uso de máscara per si, ela já é um fator de proteção importante. Essas coisas de pôr o dedo dentro, claro que sim, isso é um agravante, porque principalmente você tem que pôr na mucosa, põe o dedo no nariz, põe o dedo no olho, aí a situação, ela pode, se tiver com o dedo contaminado, infectado, pode, com gotícula de saliva, pode acontecer. Mas na maior parte das vezes, isso já foi demonstrado, inclusive em transporte público, quando as pessoas estão usando máscara, a transmissão é menor do que, claro, é bem menor do que se você não usar. E a aglomeração é um fator agravante, principalmente se tiver uma pessoa falando muito ou tossindo perto de você. Isso é isso que tem. Por isso que a gente sempre orienta as pessoas não ficar perto de pessoas que estão falando e evitar aglomeração. Agora, no caso aí, é muito difícil evitar aglomeração, principalmente com a abertura de que está havendo e que as pessoas têm que trabalhar, as pessoas têm que usar o transporte público, né? Então, é muito difícil, sim. Mas, de qualquer jeito, precisa melhorar bastante, precisa aumentar o número de transportes coletivos, diminuir o número de pessoas de alguma maneira, com rodízio, para evitar esses agravantes que você bem comentou. Olha, para não complicar a coisa, use o raio da máscara. Não tire a máscara da cara, principalmente em ambiente fechado, ou para pegar transporte coletivo ou dentro do transporte coletivo. De preferência, não mexa na máscara. E de preferência, pelo que eu entendi, fique quieto dentro do transporte coletivo, porque falando você pode transmitir, ou alguém falando pode transmitir para você. A eficácia fica mais reduzida dentro do transporte coletivo, mas não tire a máscara, que se você não tiver vacinado, a única salvação que existe, e mesmo com vacina, a única salvação que existe, porque mesmo com vacina, durante algum tempo a gente vai ter que um tempo usar máscaras. Em Nova York, por exemplo, já não estão usando máscara em ambiente aberto. Na Flórida parece que também não estão usando, mas lá está todo mundo vacinado. Agora, quando o senhor fala que acreditava que ia acabar o ano passado a epidemia e não acabou, é porque o bicho realmente é desconhecido, né? E ele está agindo de uma forma desconhecida. E por isso que os nossos cientistas já fizeram de uma forma brilhante, desenvolveram uma vacina que demorava 14, 15 anos para desenvolver. Tem algumas que nem foram desenvolvidas. Da AIDS não tem vacina ainda, até prova em contrário. Então, já é um milagre. Mas quando o senhor fala que a gente vai atingir a imunidade de rebanho, o senhor fala, logicamente, que pensando na vacina. Mas sem vacina, porque não vai ter vacina para todo mundo, a não ser que haja quebra de patente. No Brasil, não vai ter vacina para todo mundo, e até chegar a vacina para todo mundo vai ser difícil. Não é provável que a gente atinja a imunidade de rebanho às custas de mais de 600 mil pessoas mortas e não sei quantos contaminados? Ah, sim, é isso mesmo. Isso vai acontecer mesmo, né? Nós temos a expectativa que julho, provavelmente, talvez até início de agosto, depende como houver a transmissão agora, nós vamos chegar a 500 mil, né? Então 600 mil não está longe, também vai chegar sim. Isso já é previsto, porque pelo mesmo com a possível diminuição a partir daqui um mês e pouco, continua morrendo gente, então vai chegar sim. Os níveis são bastante elevados, esses níveis atuais. Agora, qual a diferença, por exemplo, dos americanos não estarem usando máscara, apesar que eles têm várias ondas aparecendo lá? Porque eles foram vacinados com a vacina da Pfizer, que protege 95%. Nós estamos sendo vacinados com vacinas que protegem 50% a 60%. Então, a possibilidade deles se infectarem vacinados é muito menor do que a possibilidade de nós sermos infectados ainda vacinados, ou mesmo nós vacinados transmitirmos. Porque o que acontece? Você toma uma vacina, qualquer dessas nossas aqui, e você pode adquirir infecção? Pode, só que você vai ter uma infecção assintomática. A maior parte das vezes você não sente nada, mas você transmite. Por isso que mesmo você, não é nem tanto para você não pegar a doença, que para você pode não ser mais importante, é para você, podendo estar infectado, não transmitir para outra pessoa. Então, por isso, nesse momento, nas vacinas que nós estamos tomando, a gente tem que tomar cuidado, sim, por mais algum tempo.
a imunidade de rebanho vai ser atingida, mas às vezes às custas de vacina e mais as pessoas infectadas, porque nós estamos tendo muitas infecções, né? Nós temos já temos provavelmente mais de 20 milhões de pessoas que já tiveram a doença no país, e isso ajuda a chegar na imunidade de rebanho, de uma maneira ruim, mas ajuda. E os vacinados todos, a gente consegue chegar sim. Agora, nesse momento, vacinado ou não, tem que usar máscara e não olhar só para os americanos na televisão e falar, eles estão sem máscara, eu não vou usar. A vacina é diferente, tem que levar isso em conta, né? Olha, só para você entender, não é porque você está vacinado, mesmo com a Pfizer. A Pfizer, ela protege mais 95%. Né? É por isso que está todo mundo correndo atrás da vacina Pfizer. Não fique escolhendo vacina. Se você tiver que tomar vacina, tome vacina. Chegou a sua hora, tome vacina. Deu sorte de tomar a Pfizer, sorte sua. Eu tomei a AstraZeneca, não tinha outra. Tomei a AstraZeneca. Pela diferença de um ano, eu tomei a AstraZeneca. Foi o que sobrou para mim. Eu tenho 63. Se eu tivesse 62, tomaria talvez a Pfizer. Talvez não, porque já está faltando, porque os lotes que estão chegando são muito pequenos. Não é? Mas só para você entender, não adianta você tomar 2 doses da Coronavac e 2 doses da vacina da AstraZeneca para você achar que você já é o super-homem, que você não pega mais a doença nem vai transmitir mais a doença. O Dr. Boulos deixou claro que você ainda continua suscetível a pegar a doença e transmitir a doença, mesmo você vacinado com as doses totais dessas vacinas, cuja proteção é uma coisa matemática, pô. A proteção é de 50% a 60%. A outra é de 95%. E mesmo assim, algum risco ainda há. Então, continue tomando as providências que te mandam tomar até o momento que falarem, você pode deixar de usar máscara porque há segurança. Eu não sou médico, mas eu ouço médicos, então faça o mesmo. Ouça cientistas e médicos. No momento que estiver liberado geral, deixa de usar máscara. Agora não tira a máscara, mas nem... Pelo amor de Deus, lave as mãos, álcool em gel, distanciamento se puder e daí por diante. Acho que é o único caminho. Bom, doutor Marcos, eu te chamei de Guilherme porque eu tenho conversado algumas vezes com o seu filho, frequentemente, mas é sempre bom a gente ser chamado pelo nome do filho. Né? Mas, doutor Boulos, foi um prazer falar com o senhor. Não sei se o senhor tem mais alguma colocação a fazer. De minha parte, eu me considero satisfeito. Não, Datena, foi como sempre, as suas entrevistas já são completas, eu acho que está muito bom assim, e sempre ressaltando, é necessário as pessoas ainda manterem as máscaras, manterem restrições de aglomeração, vai passar, mas nós temos que ter um pouquinho mais de paciência para podermos viver bem. Aí está os dias das mães também agora. Procure não evitar aglomerações mesmo, e poucas pessoas, alternadamente conversar com a mamãe e tudo isso, e não ficarem fazendo festa de aglomeração, porque senão as consequências poderão vir. Vamos evitar isso nesse momento mais crítico da doença, para que a gente possa ter um dia melhor a partir daí. Um abraço e um bom dia. Doutor, muito obrigado, um bom dia. Fica com Deus, doutor. Saúde ao senhor.